Fala, meu povo, um ótimo final de semana para todo mundo, chegando com o primeiro conteúdo deste sábado aqui no canal do Lessa, para a gente falar de Agustín Canóbio, uruguaio de 26 anos, novo reforço do Fluminense, inclusive ontem anunciado pelo clube, não já com as fotos ali com a camisa do Fluminense, com vídeos, mas através das redes sociais, o Fluminense confirmou o fim da negociação que selou a vinda do uruguaio para o CT Carlos Castilho. E também, nesta mesma publicação, informou que Canóbio assinou um vínculo de 4 temporadas com o Fluminense. Isso mesmo, 4 anos. A gente vai falar sobre isso agora. Eu vou trazer aqui opiniões de jornalistas que acompanharam de perto o Canóbio lá em Curitiba durante toda essa passagem pelo Atlético Paranaense e que vão poder falar um pouquinho mais sobre esse jogador para a gente entender melhor o que a gente pode esperar. E eu vou pedir para você, já de cara, se puder deixar aqui o seu like para não esquecer, o botãozinho do like está aqui embaixo, se inscrever também no canal, evidentemente é muito importante. Dessa forma a gente vai crescendo cada vez mais, graças, como sempre, à ajuda de vocês diariamente comigo, apoiando e dando força aqui para o meu trabalho. Vou começar falando rapidinho sobre essa situação de contrato. 4 anos de contrato para o Canóbio. Isso é bom? É ruim? É exagerado? É pouco? Como quase tudo no futebol, o que vai determinar isso é o sucesso do jogador com a camisa do Fluminense. Se ele jogar bem, se ele jogar muito, foi ótimo. Se ele jogar mal, se não der em nada, foi péssimo. E aí você fica amarrado a um contrato longo. E a sensação que eu tenho é que o Fluminense sempre dá um ano de contrato a mais do que deveria. Foi assim com o René agora, por exemplo. A gente cansou de falar aqui sobre isso, né? 2 anos de contrato com opção de renovação por mais um. Bom, se está dando praticamente, né? Porque é uma meta totalmente viável para o René. Está dando 3 anos de contrato para o René, não faz sentido dar um contrato igual ao Canóbio, certo? Então talvez o problema não esteja no Canóbio exatamente, esteja muito mais no tempo de contrato do René do que do Canóbio. Se for feita uma comparação aí entre os dois. Mas não necessariamente ela tem que existir. Acho que o René no máximo 2 anos de contrato e tá tudo bem, e depois vê se renova. O Canóbio, 3 anos de contrato, você tendo metas ali para deixar uma opção de renovação, 3 anos de contrato, num futebol como é o futebol de hoje. O próprio Mano Menezes falou ontem na Flu TV, ele considera 3 anos um tempo suficiente para você construir algo interessante no futebol. 4 anos de contrato, por que eu fico com o pé atrás? O Canóbio é jovem ainda, tem 26 anos. Né? Ele tem um físico invejável, é um atleta, é um cara que se prepara, é um cara que se dedica, é um cara que honra e respeita a camisa, que tem caráter. Deu para ver isso na passagem do Atlético, falei sobre isso ontem. Mas o futebol é complicado, cara. O futebol tem assim, uma série de nuances que a gente não controla. E a gente tem um exemplo muito negativo agora também de um uruguaio, que é o Terence. Olha só o que é o Terence. 3 anos de contrato. O Terence custou, na época, mais ali, cerca de 13 milhões de reais. O dólar disparou. Vai custar muito mais. O valor, mais uma vez, o Fluminense divulga, mas divulga as informações pela metade. Não há transparência quanto a valores. E a gente que tem que tentar apurar para descobrir, para informar vocês. Quem não acha que isso é importante, é a opinião de cada um, problema de cada um. Eu acho importante e tem muitos torcedores que também acham importante. Então, para esse tempo de contrato, para um jogador dessa idade, eu não imagino, sinceramente, que essa negociação custou menos de 4 milhões de euros, mais o Isaac. Se for menos do que isso, sinceramente vai me surpreender, tá? Eu acho que é mais. Mas beleza, vamos lá. Além dos valores, é um contrato alto, sem dúvida alguma é um contrato alto. No futebol há riscos, você corre riscos o tempo inteiro. Mas a minha sensação é que quando se fala de contrato, para talvez convencer, seduzir os atletas, o Fluminense sempre oferece algo a mais, além de um alto salário, porque o Fluminense não está pagando pouco. Então, não é que eu me surpreendi, mas eu esperava 3 anos de contrato com o Canóbio, não esperava 4 anos. Mas é isso, está feito, está assinado, e agora o que nos resta é torcer para que ele tenha muito sucesso com a camisa do Fluminense. E eu não sei por que exatamente, mas tenho a sensação de que vai dar certo aqui. Não sei dizer porquê, mas é só um palpite também. Mas a gente se acostumou às vezes a ver alguns uruguaios
até argentinos, meio sem sangue atuarem por aqui, esse é o oposto do Canóbio. É um cara que transpira muito. E isso, eventualmente, pode compensar uma dificuldade técnica. Então, que o Canóbio possa ter uma grande trajetória com a camisa do Fluminense nessas próximas temporadas. Então, bora conhecer um pouquinho mais sobre Agostinho Canóbio, esse reforço que já está no Rio de Janeiro e vai começar a treinar com os companheiros a partir deste sábado. Canóbio foi comprado pelo Atlético Paranaense lá em 2022 e custou cerca de 15 milhões de reais na época, a maior contratação da história do clube. No ano anterior, havia sido eleito o melhor jogador do Campeonato Uruguaio e campeão pelo time do coração, o Peñarol. Ele foi formado pelo Fênix, um time pequeno lá do Uruguai, se destacou jogando exatamente pelo Peñarol e aos 26 anos tem sido convocado com constância para defender a seleção uruguaia, inclusive disputou a Copa de 2022. Porém, ele tem um atrito atual com o técnico Marcelo Bielsa. Canóbio foi um dos jogadores que fez críticas públicas sobre a relação do treinador com os jogadores uruguaios. É filho de Osvaldo Canóbio, centroavante uruguaio que atuou entre 1994 e 2010. Não foi lá um grande jogador, até pelos números bem modestos. É um cara que tem um laço muito forte com os familiares, sempre vive acompanhado ali dos pais, tanto é que a mãe dele veio aqui ao Rio de Janeiro acompanhar o Canóbio durante esse dia no CT Carlos Castilho ontem para a assinatura do contrato. Inclusive ela postou nas redes sociais, no Instagram, uma foto do Canóbio. É a primeira imagem do Canóbio vestindo de fato ali a camisa do Fluminense, publicada justamente pela mãe dele, que sempre acompanha o Canóbio de perto aonde ele vai. Uma curiosidade é que ele tem uma dieta já há muito tempo que vem rendendo bons frutos, porque fisicamente o cara é, de fato, um animal, é diferenciado. Ele não come glúten, não come doces, somente proteínas e carboidratos em horários específicos. Isso pelo menos até agora, recentemente. Não sei se para esse ano o Canóbio vai mudar a dieta dele. Números, rapidamente falando aqui, em relação às últimas temporadas. No Atlético Paranaense, em 2022, 39 jogos e 3 gols. Em 2023, 54 jogos, 6 gols, 9 assistências. Em 2024, 48 jogos, 9 gols e 7 assistências. E foi justamente um ano mais goleador da carreira aí do Canóbio, 9 gols em 2024. De fato, não é uma das principais características deste uruguaio de 26 anos. Mas para isso, eu vou chamar agora meus amigos, colegas lá de Curitiba, grandes parceiros, que vão falar um pouquinho do que viveram lá acompanhando o Canóbio nesta trajetória com a camisa do Atlético Paranaense. Vou começar com o Vincenzo Dalicani, que é lá da Threads, um abraço pessoal lá da Threads, canal também aqui no YouTube. A Monique Vilela, que também tem um canal aqui no YouTube voltado para a cobertura do Atlético Paranaense, que faz um trabalho espetacular também na cobertura do Furacão. E o Ayrton Batista Júnior, que é repórter, setorista lá na Rádio CBN, ex-companheiro de CBN. Prazer sempre falar com vocês. E eu começo exatamente pelo Vincenzo Dalicani, falando sobre Canóbio. Fala, meus amigos, tudo certo com vocês? Aqui é Vincenzo Dalicani, setorista do Atlético na Threads. E chego para falar um pouco sobre Agostinho Canóbio, sobre esses 3 anos do uruguaio no Atlético, né? É um jogador que, para a gente começar a definir, não é um craque de bola, não é um jogador puramente técnico, não é tão qualificado tecnicamente falando, né? E falta bastante coisa para o Canóbio nessa questão de aprimoramento técnico, isso é importante colocar. Chega muito caro no Atlético em 2022, chega com o melhor jogador do futebol uruguaio em 2021, né? Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato uruguaio vencido pelo Peñarol, foi convocado em várias oportunidades para a seleção do Uruguai, inclusive joga a Copa do Mundo em 2022, então é um jogador que só deixou de ser convocado, para ser muito sincero, por causa da briga que teve com o Marcelo Bielsa, uma briga muito pessoal, inclusive, né? Mesmo assim, é um jogador que tem credenciais muito interessantes, é um jogador que passou em grandes palcos, por mais que não seja tão qualificado, tá? Isso é importante colocar. Falta muito no domínio com a perna esquerda, né? Um jogador que ainda precisa evoluir nessa questão. Condução de bola com a perna esquerda ainda peca na tomada de decisão para encontrar o último passe. Então, é complicado nesse tipo de questão, principalmente também na questão da finalização das jogadas. Finaliza mal o Agostinho Canóbio, isso dá pra gente colocar com tranquilidade. Melhorou
demais, é bem verdade, né? Em 2023, por exemplo, ele teve 4% de conversão dos chutes. Em 2024 ele teve 11%, é uma melhora de quase 3 vezes, né? Então é muita coisa, assim. E 11% não é um número ruim, essencialmente falando, para um ponta no futebol brasileiro. Mesmo assim, algumas oportunidades são perdidas em momentos importantes. Isso marca o Canóbio, essa passagem do Canóbio pelo Atlético. Mas taticamente falando, e se o Mano Menezes queria esse jogador de acompanhar lateral, de perseguir lateral, de cobrir espaço, ele encontra no Canóbio um jogador de ouro, assim, para ele, porque é algo que ele faz muito bem. E no Brasil, arrisco a dizer que não tem igual. Questão estatística em número físico, em corridas, em ações de alta intensidade, fisicamente falando, o jogador é muito interessante, é muito bom e é muito diferente do futebol brasileiro, tá? Isso é importante demais colocar. Aí depende da avaliação. Se pesa mais na balança a questão tática e física, o Canóbio é perfeito para a função que o Mano Menezes quiser. Agora, se pesa mais na balança a questão técnica, aí a situação fica um pouco mais complicada. Então, tem que olhar com esse diferencial de ponto de vista aí para a chegada do Canóbio no Fluminense. Mas é bom, tá? Na minha avaliação, assim, no geral, é bom jogador. Falta evolução técnica em alguns pontos, mas ele cumpre um papel fundamental, tático, pelo menos cumpriu no Atlético em 3 anos. Fechado, Canóbio aí, então, jogador que não é craque, mas que tem as suas valências, tem sim as suas qualidades. Abraço a todos. Oi, gente, tudo bem por aí? Falando um pouquinho de Agustín Canóbio, atacante de 26 anos, né, que desembarcou no dia de hoje, na verdade nessa sexta-feira, do Rio de Janeiro para assinar com o Fluminense depois de praticamente 3 temporadas no Atlético. Ele iria completar 3 anos no Atlético agora no mês de março. E foi um jogador, né, uruguaio, mais um dos estrangeiros que o Atlético Paranaense teve, que fez mais de 100 jogos, foi titular em muitas oportunidades e acabou aí, né, conquistando um espaço no time independente dos técnicos. E olha que passaram técnicos aqui completamente diferentes, né, enquanto o Canóbio esteve. Felipão, Paulo Turra, Wesley Carvalho, Juan Carlos Osório, Cuca, por último Lúcio Gonzalez. Independente das características do treinador, o Canóbio era sempre usado. Bom, aqui no Atlético Paranaense, ele jogou 100% dos jogos como ponta, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Com muita velocidade, ele tem realmente um arranque bem interessante, inclusive nas métricas do clube, de dados, enfim, ele é o jogador que tem, que mais corre, né, que mais faz quilometragem em jogos e treinamentos. E no Atlético Paranaense ele tinha essa característica de sempre ser o ponta, de velocidade, de praticamente um desafogo para o treinador. Claro que nem todas as vezes deu certo, nem tantos gols assim o Canóbio fez, né? Mas realmente ele era muito voluntarioso nesse sentido. Contribui também para a marcação, não é um exímio marcador, mas tem características que contribuem nesse sentido se o treinador precisar. Curiosidade para vocês aí, vamos ver como é que o Mano Menezes vai, né, escalá-lo nesse time do Fluminense, quando escalar. Mas em algumas vezes questionado o Canóbio de que posição ele gostaria de jogar, ele deixou bem claro que, se possível, ele gostaria muito de jogar de meia, mais para trás. É que hoje em dia praticamente não existe mais o camisa 10, né? Mas a gente perguntou para ele, ele falou que gostaria de construir um meio campo. Aqui no Atlético ele nunca jogou assim. Ele já veio como atacante do Peñarol, já veio como ponta, e essa foi a função dele durante aí toda a trajetória dele no Atlético. Mas guardem isso aí para vocês, porque sim, o Canóbio tem muito interesse em jogar no meio campo. Vamos ver, né, se ele vai ter essa oportunidade no Fluminense. Enfim, é algo mais curioso para vocês aí, mas dá para destacar muito, né, essa voluntariedade do Canóbio de querer sempre ser um jogador aí que contribui com o elenco. Valeu, gente! Até mais! Alô, Vitor Lessa e torcida do Fluminense. O Canóbio, que chega agora ao tricolor das Laranjeiras, é um jogador de muita movimentação, de muito esforço. O ataque perde a bola, ele já está correndo para ajudar a defesa. Se precisar, ele vai bancar o zagueiro. O problema é a finalização do Canóbio, não é o forte dele, esse atacante uruguaio de 26 anos, que inclusive esteve na Copa de 2022 no Catar, defendendo a seleção do Uruguai. Deixa aqui um legado de batalha à disposição nessas 3 temporadas com a camisa do Atlético Paranaense, 18 gols em 141 jogos. Não é a referência diária, então não pode se exigir que o Canóbio faça gols, ele não é o 9.
tem que ter uns 7, 8 jogos para ele marcar gols. Só que ele precisa melhorar a pontaria. Ele pode fazer mais gols. Tem que ter um treino de pontaria, o chamado colocar o pé na forma. Ele até desenvolveu isso melhor no período do técnico Cuca, no início de 2024, no Atlético Paranaense. É uma boa contratação, mas vai ajeitar o pé e vai sim acabar conquistando, creio eu, a torcida do Tricolor. Vitor. Bom, então eu acho que dá pra gente ter uma noção melhor do que a gente vai ver aqui, do que a gente pode esperar do Canóbio, muita dedicação, um jogador que vai jogar, isso já falou em outras oportunidades, até o pai dele já falou, que se precisar dele jogar de goleiro, de lateral, ele joga em qualquer lugar, tudo que ele puder fazer para ajudar o time. É um jogador solidário, é um jogador que se sacrifica pela equipe. Essas são as suas principais características, não tem jeito, além da sua força física, né? A questão técnica, para ele, fica ali em segundo plano, que é um ponto que ele tem que evoluir, todo mundo bate muito nessa tecla. Ele foi muito criticado esse ano passado, né, pela torcida do Atlético, e é natural também, porque o Atlético foi rebaixado. Você imagina, se o Fluminense tivesse sido rebaixado, a gente já não estava aguentando olhar para a cara de alguns jogadores. Você imagina se o Fluminense cai. Você muda muito a visão, o ponto de vista ali do torcedor, né? Porque marca negativamente demais. Mas nem por isso tudo também é ilusão, é invenção, ou é apenas raiva, vingança, ódio. Também não é assim. É uma realidade. Ele tem dificuldades técnicas, mas tem outras valências que podem fazer dele um jogador muito útil para o Fluminense. A gente acho que tem que esquecer essa história de uruguaio sem sangue, porque esse aí tem de sobra. É um cara que, enfim, honra muito a camisa, sua muito a camisa. E eu espero que tenha uma trajetória muito bacana com a camisa do Fluminense, que ele possa evoluir naquilo que ele precisa, como todo profissional, como todo jogador de futebol. O ideal é sempre evoluir, que possa ser assim e que o Canóbio possa se identificar o mais rápido possível com o torcedor do Fluminense, com boas atuações ao longo deste 2025. Chega, não acho que para ser titular absoluto, mas chega com hype, com lobby para se firmar. Até pela importância da contratação, pelos valores envolvidos. É claro que isso não assegura nada, mas se foi um pedido do Mano Menezes, tenho certeza que ele tem planos para o Canóbio dentro de campo. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo possa ter servido para a gente conhecer um pouquinho mais do Canóbio, e agora é esperar para ver o que ele vai mostrar dentro de campo pra gente. Fechou? Ao longo do dia, como sempre, voltamos com mais informações, mais notícias. Deixe seu like, não se esqueça, se inscreva aqui no canal do Lessa, muito importante. Tamo junto, abraço.